Esse 44º CONAD extraordinário, para mim, se revestiu de uma extrema importância na conjuntura atual em que o país se encontra, mas especialmente do nosso Sindicato Nacional, porque ele mostrou a movimentação política que anda acontecendo na base do nosso sindicato, os desafios que estão postos para nós como um sindicato classista, autônomo em relação a partidos, governos, patrões, os caminhos que a gente deve percorrer nessa quadra histórica que se avizinha, né, a começar com a posse do novo presidente eleito, mas, sobretudo, o que nós precisamos pensar e encaminhar na nossa luta cotidiana, junto à categoria docente, não é, como sendo a nossa relação com o movimento social, com o movimento sindical e com as centrais sindicais. Foi importante a análise de conjuntura que foi feita, especialmente no sentido de resgatar, né, o respeito e o valor que a democracia tem no nosso país e precisa continuar tendo, a despeito do conjunto de ataques que a nossa sociedade enfrentou, né, à democracia, aos processos de livre escolha dos candidatos, ao processo eleitoral propriamente dito. No entanto, está muito claro para nós, né, o interesse de determinados grupos políticos, especialmente os que são organizados em partidos, e as suas expressões para dentro do movimento docente, no sentido de tentar colocar o nosso Sindicato Nacional numa postura colaboracionista, numa postura de adaptação, numa postura mais acrítica e de menos enfrentamento ou de menos resistência em relação ao próximo governo, em relação à agenda política, em relação às medidas governamentais que certamente serão tomadas para o enfrentamento da situação em que o país se encontra. Nós avaliamos que há, de certo modo, um processo de continuidade da política, macropolítica econômica em curso, e isso vai repercutir para dentro do próximo governo. Em função disso, a deliberação tomada pelo CONAD, no sentido de indicar para o próximo Congresso a desfiliação do nosso sindicato, nos coloca, de certa forma, com uma responsabilidade muito grande de não só tentar reverter essa posição no próximo CONAD, mas, sobretudo, de entender melhor a importância e a centralidade que tem, né, o movimento sindical organizado, autônomo, classista, no enfrentamento e no protagonismo de organização das lutas sociais. Na minha compreensão, o CONAD mostrou que o movimento de distanciamento de uma central sindical que até hoje, com todos os defeitos, com todos os problemas que a CSP com Lutas tem, né, na sua estruturação, na sua organização, no seu funcionamento, no espaço que tem o nosso Sindicato Nacional para dentro dela, mas é uma central sindical que tem sim se mantido numa postura crítica, numa postura autônoma de tentativa de organização da classe trabalhadora. Distanciar o Sindicato Nacional da CSP com Lutas, no sentido da sua desfiliação, significa, por um lado, colocar o nosso sindicato num isolamento maior e, segundo, trazer mais dificuldades para que a gente possa unir forças da nossa categoria, mobilizar a nossa categoria para o enfrentamento que se fará necessário na próxima quadra, no próximo ano, com o próximo governo. Nós temos um conjunto de desafios que certamente poderão ser enfrentados de forma mais coesa, de forma mais orgânica, no conjunto do movimento social, do movimento popular, do movimento estudantil, se nós estivermos organizados numa central sindical. Daí como a DUFCG, na nossa avaliação, termos tomado a postura correta, uma posição acertada, de manter a posição de filiação, de contribuição, de fortalecimento do nosso Sindicato Nacional via CSP com Lutas, incidindo de forma qualificada, de forma positiva, no próximo cenário, no atual cenário, organizando a categoria docente junto com as demais categorias. A incidência política que o nosso Sindicato Nacional terá
nos próximos anos vai depender dessa decisão. Daí a importância que tem nós aprofundarmos e fortalecermos o debate sobre o nosso papel com as centrais sindicais e o papel do movimento sindical na próxima conjuntura. Daí a importância que teve esse CONAD para mim.